Olá, sejam bem-vindos ao Amigos Cast, o podcast da Associação dos Amigos HC, em parceria com o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Eu me chamo Aline, sou analista de saúde na Associação dos Amigos do HC e hoje, antes da gente iniciar o nosso episódio, eu quero mostrar uma novidade para vocês que está muito fofa. É a nossa caneca personalizada do Amigos Cast. É um produto social da associação e ela vai estar disponível ali na descrição do vídeo para que vocês possam adquirir, tá? É um produto que nos ajuda com as nossas causas, então quando você adquire a caneca, você apoia as causas dos amigos da HC. E aproveitando que nesse mês de julho a gente está falando sobre a prevenção das hepatites virais, hoje a gente tem um episódio muito importante para falar sobre uma pesquisa de tratamento da hepatite B. E para isso eu recebo aqui a doutora Mônica Gomes, que é infectologia no Hospital de Clínicas e também é professora de infectologia da UFPR. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Aline. Queria dar um oi para todas as pessoas, queria agradecer por participar desse momento aqui com vocês, especialmente nesse mês que é o mês do combate às hepatites virais no mundo todo. Nós que agradecemos. Doutora, então para a gente iniciar, o que torna esse estudo sobre hepatite B tão importante? Então, a gente tem que lembrar que, falando de hepatites virais, que existem diferentes causas de hepatites virais. A gente tem 5 vírus, pelo menos, que causam hepatites virais. Na verdade, na infectologia, a gente sabe que vários vírus podem inflamar o fígado das pessoas. Mas quando a gente fala em hepatite A, hepatite B, C, D, E, são vírus distintos que causam essas infecções. Elas são transmitidas de formas diferentes, a gente consegue evitar algumas delas com vacinas, inclusive. A hepatite B é uma doença muito frequente no mundo, né? As pessoas não têm percepção do número de pessoas que podem viver com hepatite B e sequer sabem, porque é uma doença muitas vezes assintomática. 270 milhões, mais ou menos, de pessoas no mundo vivem com hepatite B. Muita gente. Muita gente. E com isso, a gente tem uma doença que aumenta o risco de câncer de fígado e risco de cirrose. Então, hoje a gente tem tratamentos que trazem alguns benefícios, um pouco limitados, mas a grande questão, talvez para a gente comemorar no mês de julho, é realmente as novidades que recentemente foram apresentadas no Congresso no primeiro semestre, mostrando que a gente tem um novo tratamento para hepatite B. Notícia boa, então, vem por aí. Exatamente, né? Hoje, veja, a gente trata hepatite B hoje no Brasil, como a gente trata em países que têm muitos recursos, com remédios que são tomados todo dia, um comprimido ao dia. A questão é que eu não consigo suspender o tratamento dessas pessoas. Então, tratando hepatite B com comprimidos todos os dias, eu evito algumas doenças, eu reduzo a chance de câncer, eu reduzo o risco de cirrose, mas eu não curo a hepatite B. E a grande novidade desse estudo tem relação com isso. A cura. Da gente ter um tratamento que pode curar a hepatite B. Que bom. Então, era justamente isso que eu ia te perguntar, que eu acho que você já respondeu um pouquinho, que é por que essa pesquisa chama atenção, a necessidade dessa pesquisa chama atenção da comunidade científica. Exatamente. Então, esse estudo que a gente participou foi um estudo que investigou um remédio chamado bepirovirsen. O bepirovirsen é um medicamento injetável e um medicamento que tem tempo para começar e tempo para parar. Os outros estudos de hepatite B com os tratamentos que a gente usa hoje tinham por objetivo desinflamar o fígado, diminuir o risco de cirrose, diminuir o risco de câncer, mas nunca curar. E esse estudo ele já foi desenhado, ele já foi previsto como um estudo científico que tinha por objetivo avaliar a cura, porque já se tinha uma expectativa de que ele teria um benefício adicional em curar em comparação ao que a gente tem hoje. Então, talvez a primeira grande revolução é que o desenho do estudo já previa um desfecho de cura, o que a gente não teve com os estudos anteriores. Sim. E a grande notícia é que esse estudo tinha critérios, obviamente, para eu escolher quem era esse paciente que tem mais chance de curar. E esses pacientes, quando foram submetidos ao tratamento de 6 meses com esse medicamento, ao longo do acompanhamento, tiveram 19% deles que foram curados da hepatite B, a gente chama de cura funcional, mas são 19% das pessoas que curaram a hepatite B, quando com o tratamento que eu tenho hoje no mundo, inclusive no Brasil, eu tenho menos de 1% de chance de curar em 3 anos de tratamento, eu não suspendo nunca esse tratamento, eu não falo em cura com esses pacientes. Então, realmente é uma grande revolução. Doutora, e como funciona o tratamento atual? Você tinha comentado, mas assim,
o paciente ele é diagnosticado com hepatite B, automaticamente ele já começa o tratamento? Isso depende de sintomas? Queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Perfeito. Então, a partir do momento que eu faço o teste e descubro que eu vivo com o vírus da hepatite B, eu preciso passar por uma avaliação do estado de saúde geral, mas mais do que isso, avaliar o fígado. A gente vê Certo. quanto doente está esse fígado dos anos que eu tive hepatite B e sequer sabia que eu vivia com hepatite B. Sim. Além disso, tem algumas outras condições de saúde que, quando somadas à hepatite B, então, por exemplo, quem toma remédio para reduzir a imunidade porque tem uma doença reumática, por exemplo, essa pessoa tem um risco maior de doença pela hepatite B. Então, a gente avalia o paciente e determina se ele tem indicação ou não de tratamento, e esse tratamento é fornecido pelo SUS, é feito um comprimido ao dia, a gente acompanha o paciente, mas o objetivo desse tratamento não é curar a hepatite B, o objetivo é controlar a multiplicação do vírus através de exames de sangue. Tá. Esse paciente raramente vai deixar de seguir em cuidado com o seu médico, dificilmente ele vai parar de tomar remédio, porque, assim, ele vive bem, porém, ele não vive sem tratamento. A pesquisa fala sobre um tratamento finito, ou seja, tem começo, meio e fim. O que significa isso? Então, pela primeira vez na história da medicina, a gente tem um tratamento que tem data para começar, data para parar e consegue curar a hepatite B em 19% das pessoas. Inclusive, nesse estudo, determinados pacientes que tinham algumas particularidades de exame de sangue conseguiram curar a hepatite B em 28% das pessoas que foram tratadas. Então, quase 30% das pessoas curadas, para a gente realmente é uma mudança de paradigma. Com um tratamento que, como a gente falou, tem data para começar, data para parar, que foi um tratamento de 24 semanas ou 6 meses. E isso mudaria completamente a forma como a hepatite B é tratada. Sem dúvida, né? Hoje, essas pessoas que utilizaram o bepirovirsen eram pessoas que estavam em tratamento com os medicamentos que a gente tem hoje. Então, isso é muito importante. A gente não prevê um futuro para a hepatite B necessariamente com um único tratamento. Eu vou associando estratégias, e associando estratégias aumenta a minha chance de sucesso. Certo. Então, aquela pessoa que vem tratando com o remédio que tem no Brasil, entecavir ou tenofovir, ele toma todo dia o seu remédio há anos, por exemplo. Ele tem a quantificação do vírus no sangue negativa, ou seja, a carga viral do vírus da hepatite B indetectável no sangue. Essa pessoa iniciou o bepirovirsen, uma injeção subcutânea semanal durante 24 semanas, e essa pessoa teve até 30% de chance de curar a hepatite B. Mas quando terminou o tratamento, ela parou todos os tratamentos. Não somente o bepirovirsen, mas pôde parar aquele medicamento oral que ela tomava há anos, e o vírus não voltou, por determinados exames que a gente usa para checar se o vírus não voltou. Isso a gente chama de cura funcional. Então, isso seria a cura funcional. Cura funcional é uma definição geral da medicina, né, das ciências em geral, que ela entende que, basicamente, é como se o meu corpo consegue lidar com aquele agente infeccioso sem ter prejuízo. Tá. Por que a gente chama de cura funcional da hepatite B? Porque eu vejo que essa pessoa não tem mais progressão de doença pela hepatite B. Mas eu não chamo de cura total, por quê? Porque tem um pedacinho do vírus, como se fosse um cabelinho, que fica dentro do hepatócito, que é a célula do fígado daquela pessoa. E como isso é a primeira vez que está acontecendo no mundo, a gente vai precisar ver quanto tempo isso vai durar. Tá. Se esse tratamento, por exemplo, foi capaz de não manter mais esse pedacinho de vírus ativo o suficiente. Então, é tudo muita novidade. Então, a gente tem que ser muito cauteloso em ciência. A gente não pode afirmar aquilo que não aconteceu, não pode afirmar uma coisa que não foi estudada para aquele objetivo. Então, a gente chama de cura funcional, porque eu não preciso mais de remédio, o vírus não está me fazendo mal, mas tem um pedacinho dele ainda no meu corpo. Que momento que a gente pode falar em cura definitiva? Agora a gente precisa estudar mais tempo, a gente precisa de avanços das tecnologias para provar para a gente de que isso é duradouro. Algo semelhante aconteceu num passado recente com a hepatite C. Hepatite C, né, eu costumo brincar com os residentes com quem a gente trabalha, que eu fiz residência há 20 anos mais ou menos, e na época a gente não falava em cura da hepatite C. Vieram os novos tratamentos, veio o tempo para consolidar o avanço científico, mostrando que a hepatite C hoje é sim considerada uma doença curável, totalmente curável. Então vamos ver o que os próximos anos nos reservam para hepatite B. Doutora, e o que a gente pode, o que deu para identificar, de repente, dizer sobre a pesquisa em relação aos 28% desses pacientes? O que eles tinham de especial? Então,
A gente gostaria que o tratamento curasse 100% das pessoas, mas a gente ainda não chegou lá. Tá. Entretanto, quando eu vejo algumas pessoas, às vezes, desanimadas, quando a gente fala 19%, 28%, eu queria lembrar que para quem tomou só o tratamento que a gente tem, no estudo foi zero. Zero pessoas curaram. Então, 19 e 28 são avanços, né? 19% na população Certo. geral, 28% numa população específica. E essa população específica tinha um exame que chama HBsAg quantificado numa meta entre 100 e 3 mil. E quem tinha entre 100 e 3 mil foram os que participaram do estudo, que tinham 19% de cura, porém quem tinha entre 100 e 1000 eram os pacientes que tiveram maior chance de cura. É como se eu tivesse uma equivalência para eu explicar para os pacientes, geralmente eu falo, é como se tivesse uma quantidade um pouco menor de vírus no seu fígado, ou talvez um vírus que trabalhe menos, alguma coisa assim, e esse vírus foi mais fácil de curar. Então, as pessoas que têm HBsAg entre 100 e 1000 são as que mais curaram, são onde houve uma resposta ainda mais promissora. Certo. E sobre efeito colateral? Tem algum efeito colateral, tratamento? Como que isso aconteceu? Então, é muito importante falar sobre isso, porque ciência bem feita, ela mostra o lado bom, o lado ruim, e quem aprova remédio, aprova vacina, só aprova se esses dados, né, de como funciona e se é seguro, realmente foram muito bem divulgados, né? Quando a gente fala em preocupações com vacina, por exemplo, as pessoas perguntam, e efeito colateral? Eu costumo dizer que a gente estuda muito mais efeito colateral de medicamento e vacina aprovados do que, por exemplo, de fitoterápicos, etc., que não necessitam o mesmo rigor científico, né, na sua análise. Quando a Anvisa aprova algum produto, é porque ele foi extensamente estudado. E aí eu gostaria de falar dos efeitos colaterais dos remédios que a gente tem no SUS primeiro. Tá. Costumam ser remédios bastante seguros, mas o problema é que eu uso muitos anos. E quando eu uso muitos anos, por exemplo, o tenofovir, aumenta o meu risco de ter osteoporose e aumenta o meu risco de ter disfunção renal, de ter insuficiência renal. Então, a gente precisa de opções mais seguras. E o Bepirovirsen 100, nesse estudo, foi muito avaliado. Ele era um medicamento injetável, então o principal efeito colateral foi dor no local da injeção ou algum efeito colateral relacionado ao local da injeção, né? Eu estou apontando para a barriga porque a maioria fez na barriga, é subcutâneo, mas poderia ser no braço, poderia ser na coxa. E além disso, ele teve um aumento de chance de, em alguns pacientes, apresentar uma inflamação do fígado. E veja só que interessante como é a ciência. No fim das contas, os pacientes que conseguem inflamar o fígado durante o período do Bepirovirsen foram os que mais curaram. Tanto que existe uma previsão, talvez vão vir novidades aí pra gente, de que nas primeiras semanas eu olho a enzima do fígado. E se ela aumentou durante o uso do tratamento, eu sei que esse paciente é o que vai curar. Ele vai ficar com o tratamento até o final, é onde mais vale a pena investir. É assim que já foi se comportando durante a pesquisa. Exatamente. Então, por isso que é importante essas fases todas, realmente, de pesquisa e as pessoas entenderem o quanto rigoroso é esse processo, né? O quanto, eu até falei em eficácia e segurança, mas eu vejo que as agências internacionais, FDA, a agência europeia e a própria Anvisa, visam primeiro segurança. Então, eu tenho que saber que esse produto é seguro. Em segundo lugar, eu quero saber se ele funciona, mas antes de tudo, se ele é seguro. Que bom, né? Que bom a gente ter essas pesquisas, o avanço da ciência em relação à hepatite B, já que é uma doença tão comum no mundo todo. A gente agradece, doutora, a sua presença. Conta com você no próximo episódio para a gente continuar falando um pouquinho sobre a pesquisa. Perfeito, Aline, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, né, de falar sobre um assunto que talvez um dos nossos maiores desafios na medicina seja lidar com infecções assintomáticas, né? Como que eu sei se eu tenho, se eu não estou sentindo nada? Então, acho que um último comentário aí, um último recado para as pessoas é que as pessoas procurem fazer teste. A gente tem teste gratuito no Brasil, teste que eu só vou lá e pico o dedinho e já ali consigo na hora saber se eu tenho hepatite B. Então, você que não testou, faça o seu teste. Se você precisa saber se você é vacinado ou não, vá numa unidade municipal de saúde, procure se vacinar. A vacina está no SUS, o teste está no SUS e o tratamento está no SUS. Então, procure realmente melhorar seu estado de saúde. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. A gente que agradece. Se você gostou desse episódio, peço que vocês curtam, que compartilhem, que nos acompanhem nas redes sociais. Até o nosso próximo episódio.